Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para fazer uma revisão rápida com vocês sobre gases, né? Os principais assuntos que vocês aprenderam desde o início do ano, tá? Então, apesar da matéria ser um pouco complicada, um pouco difícil, vou tentar resumir aqui os principais pontos que vocês devem saber, beleza? Para isso, gente, eu trouxe alguns exemplos que vai aparecer na tela de vocês, ok? Então, a gente vai resolver, vai falar assim, ó, esse assunto é importante, você tem que saber, ok? Então, bora lá para a gente não perder tempo. Primeiro exercício, ele fala assim, ó, certa massa de neônio ocupa um volume de 500 centímetros cúbicos na CNTP. A que pressão em atm essa mesma massa, né, de neônio ocuparia aí um volume de 1 decímetro cúbico, uma temperatura de 1727 graus Celsius. Então, como que eu vou fazer, como que eu vou pensar nesse exercício? Uma das principais coisas que você aprendeu, das primeiras coisas que você aprendeu esse ano, que é importante, é o quê? O seu pi, vi, ti, po, vo, to. Certo? Então, essa é a primeira coisa que você aprendeu de importante esse ano. Quando é que você vai usar essa formulinha aqui? Você vai usar essa formulinha quando você tem condição inicial e condição final, como parece ser nesse exercício. Então, o que eu faria se fosse vocês? Vamos lá. De um lado, eu vou marcar I de início, do outro lado, eu vou marcar F de fim. Vou vir aqui passar um traço para dividir de início a fim, depois verifico se vai dar certo fazer isso ou não. Então, o que ele fala? Ocupa um volume de 500 centímetros cúbicos, entendeu? Então, vem aqui e escreve isso. Volume inicial é de 500 ml. Por quê? Centímetro cúbico e ml é a mesma coisa. Então, primeiro ponto, cuidado com as unidades. E ele fala que está na CNTP. Pessoal, quando ele, exercício, vem aqui para mim e fala que está na CNTP, ele está querendo dizer alguma coisa. Ele quer dizer que a pressão vale um valor e que a temperatura tem outro valor. Então, você tem que saber isso, certo? Então, a pressão, quanto vale na CNTP? A pressão vale 1 atm na CNTP. E a temperatura vale 273 Kelvin, né, na CNTP. Então, sempre que ele mencionar no texto CNTP, você é obrigado a saber que a pressão é essa, que a temperatura é essa. Combinado? Ok, bora lá. Do outro lado é a mesma coisa, vai ter volume, vai ter pressão, vai ter temperatura, só que final, certo? Após algum acontecimento. E aí ele fala, ó, a que pressão? Peraí, então é a pergunta. A que pressão? Não sei. Né? Aí essa massa de gás vai ter o volume de 1 decímetro. Aí teria que saber que 1 decímetro é 1 litro. E 1 litro, gente, é 1000 ml. Tá vendo que você usou ml de um lado, usa ml do outro, né? Você não é obrigado a usar ml, mas tem que ser a mesma unidade. Então, se quiser usar litro, pode? Pode, desde que seja dos dois lados. E a temperatura, 1727 graus Celsius. Não pode. Transforma, dá 2000, é isso? 2000 Kelvin. Pronto. Então você percebe que você tem coisas iniciais e coisas finais. É só aplicar a fórmula que é importante, que é chamada de equação geral dos gases. Tudo bem isso? Então quando que eu percebo que eu vou usar o pi, vi, ti, po, vo, to? Quando eu tenho uma massa fixa de gás, que é igual nesse exercício, condição inicial de um lado, condição final do outro. Então, para a gente resolver, vai ficar pressão valendo 1, certo? Volume valendo 500, dividido, não é isso? Dividido pela temperatura, que vale inicialmente 273. Depois ela passa para 2000 Kelvin, né? Aí a sua pressão final é a pergunta, vezes um volume de 1000. Então a gente pode cortar algumas coisas, certo? Alguns zeros, então eu vou cortar aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3 e ser feliz, certo? E aí a gente pode fazer o seguinte, olha só, esse 2 que está embaixo pode vir aqui para cima multiplicando, né? Então, como vai ficar a conta? Já vai ficar isolado o P, certo? O P já fica sozinho, isolado. O 2 passou para cima, multiplicou, ficou 1000, dividido por quanto? Por 273, certo? Dividido por 273. Então, a gente pode usar a calculadora agora para ir mais rápido. 1000 dividido por 273 dá 366 aí.
366 atm, que é o valor da pressão acolhe pergunta, certo? Essa é a pressão final desse exercício. Então, primeiro momento, o que eu queria trazer para vocês? É importante, né, saber essa equação geral dos gases e quando é que você vai usar. Tá? Então, relembrando, massa fixa de gás, condição de um lado inicial, condição do outro lado final. Fechou? Agora, pessoal, que você viu aí sobre equação geral dos gases, que é importante, num segundo momento, olha só o que traz esse exercício. Uma amostra de gás causador de chuva ácida, então não sei quem é o gás. Tem uma massa aí de 4,8, um volume aí de 1 litro, tem uma pressão de 1,5 e uma temperatura de 27. Olha a pergunta, quem é o gás? Quem é o gás? Será que usando o PVT, Povotó, eu consigo descobrir quem é o gás? Eu acho que não, né, pessoal? Não consigo, pelo PVT, Povotó, descobrir quem é o gás. Então, uma segunda coisa que você aprendeu que é super importante foi aplicar a equação de Clapeyron, que é o seu PV igual a N vezes R vezes T. Se você não tiver como usar diretamente essa fórmula, você pode usar o quê? Ou, se você não pode usar essa fórmula, então você vai ter a segunda opção, que é fazer o quê? Tirar ali o número de mols e escrever o quê? P vezes V igual massinha pela massona vezes R vezes T. Lembrando que a massinha de cima é do exercício e a massona de baixo da tabela periódica do composto. Certo? Então, o que eu estou fazendo? Eu vou lá ler o texto, vou tentar grifar algumas coisas que eu acho importante. Então, ele fala, uma amostra de gás causador de chuva ácida, então a massa, né, ele está falando que a massa é de 4,8. Por isso que eu já escrevi a formulinha preta aqui embaixo, que tem a massa, certo? Ocupa o volume, ó, volume de 1 litro, quando a pressão é 1,5 e a temperatura é 27. Então, pessoal, já li, já grifei os dados, né, importantes. Eu vou substituir na fórmula, certo? Então, eu venho aqui na fórmula, tem pressão? Tem. 1,5 atms. Tem volume? Tem. 1 litro. Tem massinha no exercício? Tem. 4,8. Certo? Dividido pela tabela periódica, eu deixei em branco por enquanto. O R, pessoal, é fornecido, tá? Você não é obrigado a decorar o R. Na prova, com certeza, tinha o valor do R, que você lembra de cabeça, 0,082. E a temperatura, obrigatoriamente, quando fala em gás, tem que ser em Kelvin, soma 273. E aí, se você somar 273 com 27, vai dar os seus 300. Repara, pessoal, que faltou a massona. Então não tem jeito, vamos ter que calcular a massona, certo? Então eu vou ter que isolar o M. Se eu isolo o M, fica assim, ó, M igual, beleza? 4,8, certo? Vezes, essa conta eu falei para vocês tentarem guardar, tá? Dá o quê? 24,6 aproximado. Dividido ali, pessoal, por 1,5. Então é isso que dá para fazer, né? 4,8, certo? Vezes o 24,6 por 1,5. Então as contas não são tão amigáveis, mas 4,8 vezes 24,6 dividido por 1,5. Tá dando aqui, pessoal, aproximadamente, aproximado, 79 gramas, que é a massa do composto na tabela. Aí você fala assim, tá bom, Marcelo, eu entendi. Você tinha pressão, você tinha o volume, você tinha a massa, tinha constante na prova, tinha temperatura, só faltou realmente, né? Só faltou descobrir quanto vale esse M. Tudo bem, você descobriu. Vale quanto? 79. Tá, mas você não respondeu a pergunta. Pessoal, quando você não souber quem é o gás, que é o caso desse exercício, eu não sei quem é o gás. O que eu vou ter que fazer? Letra por letra até chegar na massa 79. Então, toda vez que você descobrir a massona, que é a parte de baixo, você quer descobrir quem é o gás. Entendeu? De novo, descobriu a massona é para descobrir quem é o gás. Então, já vou direto na resposta, mas o certo seria testar um por um, beleza? Que é o seguinte,
Você pega o SO3, aí você usa a tabela periódica, lá na tabela o S vale 32 e o O vale 16. 16 vezes 3, tem que multiplicar, né? 16 vezes 3 dá 48, mais os 32, que vai dar um total ali de 80. Então o seu 79 é bem próximo dos 80, por isso que é a letra B a resposta. Certo? Então o certo seria fazer todos, né? Faz em casa o SO2, faz em casa o SO3, faz em casa o NO, que é o óxido nítrico, e faz em casa o dióxido, que é o NO2. Aí você vai verificar que o mais perto do 79 que você achou é a letra B, a resposta. Então, resumindo, né, o que você aprendeu nessa parte agora? É importante saber PV-NRT, certo? Que é a equação de Clapeyron. E aí, nesse exemplo específico, o cara não sabia qual que era o gás. Então, sempre que eu não souber qual é o gás, eu vou achar a maçona e aí eu vou descobrir pela maçona qual que é o gás que eu estou falando. Fechou? Bom, pessoal, agora que você aprendeu então, equação geral dos gases, que é o PV-T/Pavotov, a aprender a equação de Clapeyron, que é o PV-NRT. Você vai aprender um pouquinho agora sobre mistura de gases, que é aquela parte um pouquinho mais complexa, que tem várias etapas, tem um passo a passo ali para seguir. Então, bora ver esse exercício aí. O que ele fala para a gente? Para a realização de um mergulho, um cilindro de volume 49,2 foi preenchido com 400 gramas de hélio, 3.200 gramas de oxigênio e 5.600 de nitrogênio. Então, como você fez na aula, desenha o frasco, vamos desenhar. Então, pega o frasco, certo? Aí você vai escrever o que tem de gás nesse frasco aí. Então, você vai ter ali, 400 gramas do hélio, certo? Você vai ter 3.200 de oxigênio, 3.200 de O2, e aí você vai ter 5.600 de N2, certo? Isso tudo no frasco tem um volume de 49,2 e numa temperatura que ele me fala ali de 300 Kelvin. Repara também que aqui no final, ele dá constante, ok? E aí vamos para as perguntas, certo? Letra A, qual é a quantidade em mol? Lembra quando você tem mistura de gases, uma das primeiras etapas é pegar a massa e transformar em mol? Porque depois você pode precisar? Então faça isso, né? Como é que transforma? Número de mols, massinha pela maçona. Lembrando, as massinhas são os valores que ele deu. E a maçona, a tabela periódica. Então, lá na tabela, pessoal, o hélio vale 4, o oxigênio vale 16 e o N vale 14. Tudo bem? Então, você vai fazer para cada um dos gases. Então, vou fazer primeiro o número de mols do hélio, certo? Vou encontrar 400, que é a massinha, pela maçona, que é 4. Isso dá um total de 100 mol para o nosso hélio. Aí você continua, 3.200, que agora é o número de mols do O2, certo? Fazendo o número de mols do O2, você vai pegar ali igual a 3.200 dividido por 32. E aí você vai chegar no total, de 100 mols. É isso. 100 mols ali para o nosso O2. Fechou? E aí você faz a mesma coisa para o N2. O número de mols do N2 vai ser os 5.600 dividido por 28, né? E aí você vai encontrar um total de 200 mol ali para o nosso querido N2. Então, confere as contas. Vamos conferir? O que a gente encontrou de resposta, então? 400 por 4, tá certo? 400 de massinha, maçona é 4. Então deu certo, 100 mol para o hélio. 3.200 por 32 dá 100. Então 100 mol aqui, deixa eu escrever mol. 100 mol para o nosso querido O2. E depois 5.600 dá 200 mols aqui para o nosso querido N2. Então, letra A está feita. Para calcular mol, você vai usar massinha pela maçona. Fechou?
Aí ele pergunta, qual é a pressão total dentro do cilindro? Gente, você aprendeu pressão total, você aprendeu pressão parcial. E uma das opções de calcular é usando PV/NRT. Então fica P vezes V igual a N vezes R vezes T. Desde que você lembre, se você usa o número de mols total, você calcula a pressão total, que é o que ele quer. Então vamos fazer isso. Então vai ficar, calcule a pressão total, é P. Volume, gente, 49,2. Igual, número de mols tem que ser o total. 200 mais 100 mais 100, somou, deu 400 mols. Vezes o R vale 0,082. Vezes o T, que é 300. Fechou? E aí, para a gente não perder muito tempo, a gente vai fazer aqui na calculadora. Deu exatamente 200 atm de pressão total. Então, essa pressão total é porque eu usei o número de mols total. Fechou? Letra C. Qual que é a fração molar? Então, outra formulinha que você aprendeu durante as aulas foi o X, que é a fração molar, que é o número de mols de alguém pelo número de mols total. Lembrou dessa fórmula? Então, X é a fração molar, número de mols de alguém pelo total. Olha a pergunta, qual é a fração de cada um dos gases? Então, vai ser o X primeiro do hélio. Bem, eu preciso do número de mols dele. Quantos mols tem ele? 100. E o total? Ah, o total é 400, que é a soma de todos. Então, aqui vai dar 0,25. Fechou? Faz o próximo. X do próximo, gente, X do O2. Quantos mols tem dele? Ai, peraí. O número de mols do O2 é o mesmo do hélio. Então, a fração do O2 vai dar a mesma, né, gente? Vai ser o 100 pelo total, que é 400. Então, vai dar quanto? 0,25. E a última fração? Tem que calcular a do último gás? Não, porque eu aprendi na sala que a soma tem que dar 1. Então, deu 25, 25. Quanto falta para 1? Fração do N2 está faltando quanto? 0,5. Porque a soma de todas, para quem não percebeu isso ainda, ó, se eu somar essa e com essa, tem que dar 1. Então, falta meio para dar 1, certo? Então, a letra C está respondido. Para responder ela, você precisa ter a noção do que é fração molar. E agora, né, você vai fazer pressão parcial. Se você fez pressão total, você usou o número de mols total. Se você vai fazer pressão parcial, PV/NRT é uma maneira de fazer, certo? É só usar o número de mols de alguém. E ele quer de quem? Do oxigênio. Então aqui, ó, esse N vai ser específico do O2. Aí você acha a pressão só do O2. Essa pressão só do O2 é chamada de parcial. Vamos resolver? Então a pressão do O2 é a pergunta. O volume continua sendo 49,2. O número de mols só do O2 agora é 100. O R é 0,082. Vezes uma temperatura que é de 300. Certo? Esse é um jeito. Aí você vai encontrar a pressão do O2 valendo um certo valor. Então, vamos lá? Vai ser 50 atm, certo? Então, a pressão aqui do O2 é de 50 atm. Então, uma maneira é usar essa formulinha aí de cima. A outra maneira é fazer pressão do O2 igual a fração molar dele vezes o PT, que é uma outra opção. Tem que dar o mesmo valor. Então, pressão do O2 pelo azul, jeito azul, é igual a fração dele. Tem a fração do O2? Você calculou já? Vamos ver. Aqui, ó. Você calculou a fração do O2. Quanto vale, gente? 0,25. E o PT? O PT aqui, 200. Opa, 200. Adivinha? Quanto dá isso? 50. Então, é outra maneira de fazer pressão parcial. Tudo bem isso? Então, nessa última parte, né, desse vídeo, você aprendeu, né? Tem massa? Tem. Então, transforma em número de mols. Massinha pela massona. Tudo bem isso? Ok. Se você usa todos os mols, na letra B, você calcula a pressão total. Se você usa só o mol do hélio, você calcula a pressão só dele, que é a pressão parcial.
Você fez isso na letra D de dado, né? Você usou só o mol do A2, então você calculou a pressão só do A2, que é a parcial, certo? Lembrando que também tem um conceito de fração molar. Fração molar é o número de mols de alguém pelo total. Então, esses conceitos desse vídeo, eles são importantes, ok? Espero que você tenha gostado e até a próxima.